Salve, salve nação rubro-negra, trazemos mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, junto com o Zinho, Zé Elias, comentando tudo sobre essa vitória do Flamengo frente aí ao Santos por 3-1 de virada, um jogaço aí no Maracanã, onde o Flamengo foi, né, mais veloz no segundo tempo e acabou aí conquistando esses 3 pontos. Vamos ver aí o que os comentaristas vão falar. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Aliás, falar em camarote carioca, o Flamengo... Mas amanhã eu estarei... Vou te interromper, porque amanhã eu vou estar sentado ao seu ladinho. Acho que vai ser do Playhall, né? Mas eu estarei aqui para abraçá-lo. Estarei no Sport Center amanhã. Não! É no Sport Center? Deixa a escala depois. Opa, que alegria. Meu amigo. Mas a gente já tá vendo os lances de Santos e Flamengo, o Flamengo e Santos. O Lautaro marca o gol, ele leva o Léo Ortiz ali, faz um bonito gol. O Santos saía na frente, mas o Flamengo vira com facilidade, 3-1. Foi bom, Zé? Apareceu o Malvadão de novo? Não, o Flamengo teve dificuldades, né, no primeiro tempo. O time do Santos entrou bem montado, todo mundo ali para trás da linha do meio campo, esperando para sair no contra-ataque, apenas com o Lautaro e com o Tassiano, se eu não me engano. Né, uma equipe bem montada ali pelo Cuca defensivamente, e o Flamengo tendo dificuldades, né? O Flamengo alternava às vezes, o Jorginho entrava para jogar entre os zagueiros, adiantava um pouquinho os laterais, mas o Santos estava bem coberto, mas... Aí é o gol anulado por impedimento, sim, né? E aí no segundo tempo o Santos faz o gol, né? E aí no segundo tempo o Flamengo consegue o gol logo no começo, e é interessante, né? Dá para ver o zagueiro, né, do Santos, que entrou agora, o Veríssimo, falando assim, aí ele fala um palavrão, né? Logo que o Flamengo faz o gol, ele solta o palavrão, porque ele sabe que é difícil de controlar a intensidade, né? E o quanto o Flamengo tem de qualidade. Mas acho que assim, o Flamengo o Leonardo Jardim ainda está colocando as suas improntas, está colocando ainda a sua forma de jogar. Eu acho que ainda existem algumas coisas que precisam ser melhores treinadas, vamos dizer assim, né? A questão de marcação de pressão, muitas vezes o Santos saindo da pressão de marcação da equipe do Flamengo. Então assim, tem algumas coisas, mas com o tempo. O problema é que, como é que você vai arrumar se você não tem o tempo certo para poder treinar e diminuir essas distâncias, né, de posicionamento. O próprio Jorginho, se eu não me engano agora, o Jorginho já está fora, acho que o próximo jogo que saiu teve uma lesão, então é difícil. Treinar no futebol brasileiro é mais complicado, mas o Flamengo é muito forte, né? Individualmente é um time muito forte. O Plata entrou muito bem no jogo. Paquetá. E o Santos tem... Paquetá precisava desse gol, hein? E o Santos tem seríssimos problemas. Seríssimos problemas. O Santos precisa... O Cuca precisa... Ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Ficar esperando o Neymar e o Gabigol para sair dessa situação, melhor não esperar nada, não. O Neymar estava suspenso, o Gabigol no banco, né? Uma opção... O Cuca colocando o time mais atrás ali para tentar no contra-ataque, estava dando certo até a hora do gol do Lautaro, o gol do empate. Aliás, o pênalti discutível também, Birner, o pênalti no Arrascaeta. Mais um dos pênaltis que você pode marcar ou pode não marcar no futebol brasileiro. Duvidoso. Marcar um monte assim, alguns não vão ser marcados, e seguimos assim, nessa toada. Mas depois da derrota contra o Bragantino, é uma boa resposta do Flamengo, né? Bom, era o mínimo, né? Porque o comportamento dos jogadores do Flamengo contra o Bragantino foi desrespeitoso, inclusive com a própria profissão deles, né? Com o ganha-pão deles, e obviamente também com a camisa, com o jogador, com os torcedores, com os dirigentes que pagam em dia. Ali é uma questão para mim de falta de comprometimento. Ontem não, ontem eu achei que o Flamengo fez o primeiro tempo abaixo, mas é muito o que o Zé disse. Tá muito claro que o treinador vai precisar de mais tempo para colocar as coisas como ele gosta, para o time atuar bem regularmente, e no segundo tempo o Flamengo foi bem, né? Paquetá entrou bem, Plata, o Luiz Araújo, tem vários jogadores ali, é um banco muito forte, e ganhou do Santos com facilidade no segundo tempo, mesmo precisando de uma virada. Foi um jogo de boa imposição no segundo tempo. Eu acho que é uma questão de tempo para trabalhar num calendário que não vai oferecer esse tempo, porque acho que são mais 16 jogos, né? Até a Copa do Mundo, num período muito curto. 13 jogos? 13. Não, mas e os jogos são 13 no total? Pro Neymar antes da convocação. Mas parece que ele já não vai jogar o jogo agora. Não, tô falando dos jogos do Flamengo. Desculpa. Jogos do Até Flamengo. a Copa. Até a Copa do Mundo. Se eu não me engano, são 16. Posso ter feito a conta errada. E não tem período para treinamento. E desse jeito, essa é a realidade do futebol brasileiro. O Leonardo Jardim já sabia quando veio. Ele vai ter que se virar para continuar competindo com o Palmeiras
pelo título do Campeonato Brasileiro, não deixar escapar. Na Libertadores, mesmo tendo alguns jogos perigosos, a diferença técnica é muito grande. Tendência é que o Flamengo se classifique, acho, sem dor de cabeça. O grupo desse ano é mais difícil que o do ano passado, mas acho que os jogadores também têm um pouquinho mais de casca para a competição. A gente tem uma... Dá uma olhada depois, Birner, Claro. no nosso YouTube. O YouTube, como fala o... Vovozinho. Rafael Marques fala YouTube. Rafael Marques, o vovozinho também é YouTube, externos flutuantes. É ele que fala, é ele que fala. Box to box. Box to box. As linhas bem próximas, o quarto terço, o quarto E ele final. fala YouTube. Bom, a pergunta é a seguinte. Flamengo de Leonardo Jardim venceu o Santos e convenceu, na sua opinião? Sim, jogou bem. Outra alternativa é venceu, mas não convenceu. Eu quero ouvir o Tetrazinho sobre isso já, mas antes vamos ouvir Leonardo Jardim falando sobre o Pedro, que está bem à vontade ali no comando de ataque do Mengão. Fala, Leonardo Jardim. Ele é o avançado de referência da equipe. Neste momento não temos outro avançado que seja tão referência como ele. Pela sua capacidade, pela sua qualidade futebolística, ele é o avançado. Se você diz, ele jogou em 7, com certeza. Se, por exemplo, se o Bruno vier e alguma situação necessitar do Bruno, ele não vai jogar 70 jogos, não é? Vamos ter que haver aqui algumas decisões, alguns times que eu tenho que decidir. Preciso de um jogador numa primeira fase, mais transição, talvez na segunda fase já preciso de um jogador quando a equipa baixar a intensidade, eu tenho que gerir, porque senão eu não quero perder o Pedro no mês de junho ou de setembro. Eu quero o Pedro que me dure para a época toda, porque o Flamengo jogando as competições, as decisões estão na parte final da época, não é? E temos que ter os nossos jogadores inteiros, e por isso é que temos um elenco, para gerir os nossos atletas. Mas é um jogador que eu gosto. Vocês sabem que às vezes as pessoas falam, mas o Jardim treinou o Kylian Mbappé, ele era rápido e diagonais, mas eu treinei um dos melhores pontas de lança do mundo, dois deles. Um foi o Falcão Garcia e outro foi o Dmitry Berbatov. E o Dmitry Berbatov não era mais rápido que o Pedro, era do mesmo estilo do que o Pedro. O Falcão é um pedacinho diferente, mas eram dois jogadores do mesmo estilo. E estamos a falar, pronto, há pessoas que podem não conhecer quem é o Dmitry Berbatov, é um jogador também como vocês dizem no Brasil, da primeira prateleira, não é? Por isso eu já tive vários estilos de jogadores e eu tenho que criar um contexto para que as melhores qualidades de cada um consigam vir ao de cima. Esse é o meu papel como treinador. Porque chegar aqui e dizer, eu te jogo assim, este não, aquele não, este não. Até o mercado está fechado, a gente tem que jogar com estes. Por isso é que eu tento criar o ecossistema para que os jogadores consigam performar da melhor forma. O ecossistema, hein? Gostei. Faça reverência. O Pedro entra na lista aí ao lado do Gabigol agora, como o 6º maior artilheiro na riquíssima história do Flamengo. Zico, 508 gols. É o primeiro, em segundo Dida, 254, Henrique Frade, 213, Pirilo, 208, Romário, 204. O Pedro empatado com o Gabigol. Aliás, eles se encontraram ontem no Maracanã. O Gabigol na reserva do Peixe. Muita gente deve estar falando, cadê o Plihal? O Plihal está chegando daqui a pouco com resenha da rodada, colado aqui no Equipe F. 19h50, daqui a pouquinho ele chega com os nossos craques para analisar o que aconteceu também neste final de semana. Ô, Birner, antes da gente ir lá com o Zinho, você tem aí a nossa pergunta, Flamengo venceu e convenceu? São quase 8 mil pessoas no YouTube nesse momento. Flamengo de Leonardo Jardim venceu o Santos e convenceu? Sim, 37%. 63% não. Poxa, eu pergunto para você, Zinho. Ficou surpreso? Eu fiquei. Eu achei que a maioria ia falar venceu e convenceu. E para você, Zinho, tem esse elogio ao Pedro, tem que saber dosar, mas teve a entrada do Plata, que a gente falou aqui, depois das confusões extra-campo, tomou uma chamada, parece que botou a cabeça no lugar, o Paquetá marca um gol importante, venceu e convenceu para você, Zinho? Não, eu tô com a maioria, né? A maioria deu quanto aí, a porcentagem da maioria, Vitor? 63 nãozinho. Eu tô com essa maioria. O time do Leonardo Jardim ainda não me convenceu. Ganha, vence, briga pela parte de cima da tabela,
porque tem um elenco incomparável, né? Como diz o nosso querido Pascoal. Ele tira do banco, olha lá, vem aqui, como é que o Pascoal fala, o Zé? Vem aqui, ô Paquetá, vem aqui. Ô Plata, vem aqui, o Bruno Henrique. Cara, o cara, ele falou assim, é o que temos, o Leonardo Jardim, meu querido, muito bom treinador, você tem o melhor elenco nas mãos. Incomparável, é o melhor elenco. Não está jogando como incomparável. Mas assim, o cara olha para o banco e vê os jogadores que ele tem, que ele pode utilizar e mexer na equipe, na estratégia de jogo, na formação tática. Ele pode sair de um Pedro que é mais presença diária ali, sai para trabalhar porque tem muita técnica, né? Eu concordo com ele, é muito bom jogador o Pedro, mas ele pode botar o Bruno Henrique, que é o da velocidade, pode botar o Plata, que é do drible, pode buscar o Cebolinha, que ele nem está dando muita chance, está priorizando o Samuel Lino, que a torcida não gosta muito. O primeiro tempo do Flamengo foi ruim. Do português, claro, português ruim. Tanto é que faz uma finalização do Carrascal para fora, de fora da área, muito pouco, teve posse de bola sem criar, sem ter chances claras de gol. O Santos, na sua estratégia de marcar, competiu e não ficou só atrás, teve umas saídas que incomodou o Rossi. A gente está vendo aí, o Flamengo tem os números maiores. Claro, o Flamengo propôs o jogo, o Flamengo jogou em casa, o Flamengo tem um elenco infinitamente melhor do que o do Santos. Então tá aí, ó, posse de bola muito maior, finalização nem tanto, né? 2 só a mais. As certas também a mesma coisa, grande chance teve mais o Flamengo. Agora, no segundo tempo, essas grandes chances criadas no segundo tempo, aí o time melhora. Aí o time do segundo tempo já me convenceu mais. Eu estou falando num geral, desde a chegada do Leonardo Jardim, ainda não está me convencendo o Flamengo. Eu não acho que houve uma mudança de qualidade de jogo, do Flamengo ter melhorado muito do que era com o treinador anterior, com o Felipe Luiz. Na minha visão, ainda não vi essa melhora. O Flamengo ganha porque tem um elenco melhor. Então os jogadores com a sua capacidade técnica resolvem o jogo. O golaço que o Paquetá fez mostra muito isso. Eu fico pensando até se o Paquetá, com esse gol e com novas atuações boas, pode sonhar com a seleção brasileira. Ele que estava no radar do Ancelotti, né? E o Pedro, que foi citado e elogiado tanto pelo Leonardo Jardim? Eu tenho opinião polêmica. Tecnicamente eu concordo, decide, tem que jogar. Mas eu, às vezes, olho e lembro do Felipe Luiz que pediu alguma coisa a mais dele do comportamento em campo. Do Pedro? Sim. Ainda não está com aquela eletricidade toda? Não, talvez seja a própria característica dele. Eu acho que o Pedro, repito, eu acho que ele tem que jogar, eu acho que ele é o titular, não há motivo nenhum para você tirar o Pedro. Ele decide jogos, ele, inclusive como finalizador, aquele que finaliza resolve com 1 ou 2 toques na área, ele é melhor, por exemplo, do que jogadores que talvez, por exemplo, se o Igor Thiago for para a seleção brasileira, quem eu quero no meu time? O Igor Thiago, nem penso. Mas com um toque na área, eu acho o Pedro um jogador com mais classe, mais refinamento para finalizar. Porém, falta um pouco, sabe? A coisa... Ser mais competitivo. Né? Eu acho, não sei se você concorda comigo. Concorda? Eu acho que assim... Não tô falando que não é competitivo, tô falando que falta um pouco, só isso. Eu acho que falta ele entrar um pouco na rotação dos outros jogadores, ou do time num todo. O Pedro é aquele cara, como ele falou, né? O cara que decide, a referência do Flamengo lá dentro muito da área. Muito técnico na área, muito técnico. Mas às vezes ele parece ser um jogador mais lento do que o normal. E em relação à competitividade, de participar do jogo, de marcar, de ser mais competitivo. Mas aí tem aquela história, né? Provavelmente o treinador falou assim, também não vai se desgastar porque eu quero que você fique bem para ficar 100%, né? Para ficar bem para finalizar. Mas hoje em dia você tem vários mecanismos para que ele possa participar um pouco mais do time. E porque ele é importante, ele é bom jogador, mas eu lembro quando o Paulo Souza chegou ao Flamengo, ele falou assim, eu gosto do Pedro, mas falta um pouquinho mais de movimentação dele. E aí com o Paulo Souza ele começou a ser esse cara que saía mais da área, se movimentava um pouquinho mais, aí depois ele foi melhorando perto daquilo que ele era antes. Souza. Você lembra, vovozinho? Colocou... Onde foi para aquele... O telão. É isso que eu ia falar. Cadê o telão? Pô, ia perguntar se podia emprestar em casa lá, pá.
cara, não sei quantos. Ele fazia o Pô, treinamento e rapaz. corrigia, fazia um monte de coisa. Durou um mês e foi embora. Como que era o apelido dele? O Elegante? Era uma É, o coisa elegante Paulo Souza. assim. Bom, e agora o Santos é o Santos do técnico Cuca, né? Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, onde a imprensa aí repercutiu tudo sobre essa vitória. Uma vitória onde o Flamengo aí foi mais competitivo no segundo tempo, a gente sabe disso, né? Precisou melhorar um pouquinho no primeiro. O segundo tempo foi mais efetivo, onde saiu os 3 gols. Mas primeiro tomou o primeiro gol no contra-ataque ali, na bola por trás ali, onde Léo Ortiz não conseguiu acompanhar, já tomou um golaço ali, né? De Lautaro Martins. Mas depois, né, o Flamengo teve um gol anulado de Léo Ortiz, mas depois Pedro fez o gol de cabeça, depois o gol de pênalti ali sofrido por Rascaeta, né, onde todos confirmaram que foi pênalti, foi puxado, e o último gol de Paquetá, um exímio golaço ali, né, tirando ali do goleiro, do zagueiro e fazendo um gol de placa. E assim, conquistando os 3 pontos no Maracanã. E agora tem um Fla-Flu aí, né? No final de semana contra o Fluminense. E no meio de semana tem a Libertadores contra o Cusco, né? Na altitude. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Comece sua opinião aqui pra gente. Deixe seu like, inscreva no canal, galera. E até o próximo vídeo.